falar com esse cara. Fala tu. Então, galera, hoje a gente tá aqui com um convidado super especial, um cara que é patrimônio de Itabirito, podemos dizer assim, e que eu acredito que tem muita coisa para agregar na vida de muitos que irão ver hoje aqui esse episódio. E além de tudo, ele é escritor, já foi jogador de futebol, já foi professor, conta causa. O homem é a máquina, o homem faz de tudo um pouco. E se você tá ansioso para saber de quem se trata essa peça, já faz o seguinte, já se inscreve no canal, já deixa seu dedo no like e vamos que vamos, porque essa peça rara vai se apresentar agora. Se presente. Boa tarde, gente, ou bom dia, né? Não sei como é que o programa vai ao ar, né? Olha, agradecer ao Rafael, ao Naidson e Saulo, né? Isso. E parabenizar aí pela iniciativa de vocês, esse podcast, porque eu também sou de comunicação, gosto, valorizo, prestigio, e é muito importante, né? No mundo atual, a comunicação é importante. Tudo. Meu nome é Ivaci Simões, acredito que a maioria conhece a gente, né? Fui professor durante 35 anos aqui em Itabirito, Colégio das Irmãs, Instituto Santo Antônio de Pádua. Fui professor também 35 anos e diretor durante 5 anos na Escola Estadual Engenheiro Queiroz Júnior, né? E ultimamente, depois que eu aposentei, eu estou escrevendo livros sobre Itabirito. Eu também tenho um programa de rádio que chama Domingo é Dia de Banda, todos os domingos, e tem um projeto que a prefeitura acampou, vez ou outra acontece na praça, né, que é o Domingo é Dia de Banda, com uma banda de Itabirito recebendo uma banda que vem de fora. E fui eleito aqui na cidade durante muitos anos como vereador, foram 7 mandatos e correspondeu a 30 anos como vereador. E deixar bem claro aqui que no começo o vereador não recebia nada não era essa mordomia que tem hoje não. Então a gente era por amor a Itabirito mesmo e querendo prestar algum serviço para a cidade durante muitos anos. A gente funcionou como vereador para trabalhar para a cidade mesmo, né? E eu estou à disposição de vocês aí, que se quiser conversar sobre os livros. Nós estamos agora no nosso 6º livro. Escrevemos 3 livros de causos de Itabirito, que é livros de humor, de folclore, né, da nossa cidade, e 3 livros sobre a história da nossa cidade. O primeiro desses 3, o primeiro chama Eternamente Itabirito, volume 1, volume 2, e agora o último foi lançado em fevereiro, nós estamos ainda com ele já em circulação, que chama Itabirito, Um Século de Encanto. Esse ano, como todo mundo sabe, Itabirito completa 100 anos de emancipação política administrativa. Aí, se quiser bater papo, vamos que vamos. Aí for lembrando mais coisas aqui, nós vamos falando. Conta pra gente um pouco de onde nasceu o Ivaci. Qual que... Interessante. Eu não sou de Itabirito. É mesmo? É verdade. Que isso? Eu vim patrimônio de Itabirito, né? Itabirito. Eu vim pra cá com 11 anos, mas eu nasci em Passagem Mariana, pertinho, né, entre Ouro Preto e Mariana. Meu registro de nascimento é de Ouro Preto, porque meu pai era chefe da estação central do Brasil na época, e a estação ficava pertinho de Ouro Preto, a estação de Passagem Mariana. E ali era chamado Fundos de Ouro Preto. Então eu nasci em Fundos de Ouro Preto, e o registro é como se eu fosse natural de Ouro Preto. Eu vim para cá com 11 anos, quando meu pai foi transferido para a estação aqui de Itabirito, e a partir daí eu comecei a me tornar itabiritense. Hoje eu sou cidadão honorário de Itabirito, já recebi pela Câmara o título, né? Orgulho muito do título, amo essa terra aí como poucas pessoas que aqui nasceram podem amar, viu? Então eu, na verdade, não sou de Itabirito, natural, mas considero Itabirito como minha terra natal. O senhor começou a atuar em qual ramo? O senhor falou que o senhor foi... Eu já, na escola, eu já tinha, assim, tipo, uma espécie de liderança, né? Eu já fui presidente dos estudantes, presidente da chamou MESE, União Municipal dos Estudantes Secundários de Itabirito. Então, durante 5 anos, quando eu estudei praticamente... terminei o 1º grau e fui todo o 2º grau,
eu fui presidente da UMES. Aí já começou, logo em seguida, quando terminou, né, eu formei para segundo grau, fui para a faculdade. Eu já entrei como vereador, já ganhei e fiquei. Então, sempre despontando. Agora, a minha paixão mesmo é futebol. É mesmo? Eu sempre adorei o futebol, joguei muitos anos no União, né? Joguei também no Ferroviário, no outro time que teve aqui em Itabirito, muito bom, a seleção. E depois cheguei a jogar um ano no profissional, quando eu fui jogar em Pará de Minas, né? E disputando a segunda divisão do Campeonato Mineiro. E depois voltei, a prefeitura pediu para eu ficar, para ajudar, né? O prefeito chamava Celso Matos. Eu fiquei, ajudei a remontar uma biblioteca, a biblioteca que tem aí hoje. E daí eu não saí mais de Itabirito, né? Só aí tudo aqui dentro da cidade. O interessante, né, que a gente vê que eu também não sou de Itabirito, mas todo mundo que chega aqui gosta e fica, né, e não quer ir embora. A água de Itabirito é muito boa, né? É verdade, eu também falo isso. Apesar de que tem um detalhe importante, santo de casa costuma não fazer milagre. Realmente. Né? A gente já considera a gente de Itabirito, então algumas coisas às vezes você não tem muito sucesso, não, mas você não pode desistir. Eu não desisto, não. O firme, com apoio, sem apoio, vamos embora, né? Esses livros, por exemplo, que a gente faz aí, a maioria deles eu não tive apoio da prefeitura. Né? Mas não desisti, não. A gente fica chateado, fica decepcionado, né? Que você espera ter um apoio e não tem às vezes, então isso decepciona muito. Mas desistir jamais. O que na época fez com que o senhor tomasse interesse de escrever os livros? Porque eu fui professor de história. Então eu gosto muito de história. Conheço a história. Na Itabirito, apesar de eu ter vindo com 11 anos, mas eu sempre interessei pela história da cidade. Lia muito, conversava muito, conheci muitas pessoas antigas. Eu tive um jornal na cidade também. De 1970 até 92, eu tinha um jornal chamado Itabirito Notícias. Então eu ia atrás das pessoas, né, pessoas mais antigas, mais velhas que a gente, pedia para escrever. E ali a gente ia aprendendo, né, a história de Itabirito com essas pessoas mais idosas. Fazia muita reportagem, muita entrevista. Então, e era o quê? Era um molequezinho aí de 17, 18 anos, já estava envolvido em várias coisas, né? O jornal durou durante muito tempo. Depois, uma série de problemas acontecidos aí, eu desanimei e parei com o jornal. E o jornal prendia muito. Você faz um jornal... Você não tem sábado, não tem domingo, você não pode sair, você não pode ir num lugar, no outro, você não pode viajar. E isso foi me desgostando a certo ponto, surgiram outros jornais, umas concorrências desleais, vocês devem enfrentar isso aí também. Então, quer dizer, eu cobrava 20, na época, 20 cruzeiros uma propaganda, aí apareceu um jornal e cobrando 5. Aí, quer dizer, você não valorizava o que você fazia, né? E não é só valorizar, não, é que o gasto era muito grande. Desanimei, parei com o jornal, né? Já era vereador e continuei participando de outras coisas, mas sem mexer mais no jornal também aí. E rádio é outra paixão que eu tenho. Né? Eu entrei para a rádio com 14 anos, nunca mais saí de rádio. No começo eu recebia, tinha um saláriozinho lá, era um dos primeiros salários, porque naquela época, de menor, vamos pôr 1960 aí, né? Eu de menor podia receber e podia trabalhar. Hoje o menor não pode mais. Mas entrei para a rádio aí por volta de 1960 e não saí mais até hoje. Só que hoje eu faço por prazer. Eu não sou fichado em rádio, não recebo nada da rádio, faço na Rádio Cidade. O programa, como eu disse, Domingo e Dia de Banda. Tem 46 anos, vai para 47 anos agora que o programa está no ar. Né? E tem uma audiência não só em Itabirito, o programa é online também. Nós temos aí, recebemos comunicação, mensagem de Natal, do Rio Grande do Norte, né? De São Paulo, o Brasil, quase até Portugal nós recebemos comunicação. Aí. Legal, hein? É verdade. E ele vai levando o nome de Itabirito, né? Ele fala Itabirito o tempo todo lá. E é uma coisa que
Hoje é hobby seu que você não Não abre mão, largo, né? não tem dinheiro nisso aí. E é por amor mesmo que a gente faz. Dá pra ver desde o do início da sua trajetória que você sempre foi uma pessoa identificada ali com a comunicação, né? Comunicação, Uma pessoa sempre ativa no meio ali No de meio. outras pessoas e sempre buscou essa questão de estar sempre envolvido com pessoas, buscando saber de histórias sobre a cidade, buscando saber sobre, né, o que as pessoas mais velhas tinham para passar para o senhor e trazendo sempre Sempre. esse valor para a cidade e também um valor também para E você mesmo, né? o que eu consegui aprender e guardar, eu estou tentando deixar em livros, né, com os livros escritos, para que daqui a 20, 30 anos, as pessoas que virão já não vão encontrar Itabirito igual está hoje. Uhum. Mas você vai ver o livro depois aí, você vai ver Itabirito que você não viu. De 30, 40 anos atrás, que era completamente diferente. O mesmo lugar que há 40 anos atrás era desse jeito, hoje está assim, e a gente acredita que daqui mais 40 anos na frente vai estar completamente diferente. É um documento muito importante. Eu sempre falo com as pessoas aqui que eu imagino como Itabirito era quando eu passo por essas ruazinhas Você vai históricas. abrir o livro, você vai ver algumas fotos aí antigas, era assim como está hoje. Aham. Eu sempre falo como era antigamente, como que era, por exemplo, o rio. Eu falo muito sobre isso. Eu falo, esse rio devia ser muito, muito, muito bonito, limpo, sabe? Não como é hoje, né? Que a gente vê a situação que é hoje. Hoje está poluído, Aham. tinha muito peixe, tinha muito ouro, Itabirito. Esse rio aqui, que nós conhecemos, passa no centro da cidade aqui, tinha ouro demais. Que isso? Começou a surgir o arraial aqui, e hoje a cidade de Itabirito, por causa do ouro, Uhum. né? E o rio também produzia muito ouro, além das montanhas. Tinha lugar aqui, o pessoal que está nos ouvindo que sabe, lá pro lado da Carioca, pro lado do Munu ali, aquela região ali quando chovia muito forte, há muitos anos atrás, tinha enxurrada, depois as pessoas saíam catando tipo grãozinho de arroz de ouro. Nossa. Que isso? De Aí? tanto que tinha. Nossa terra tinha muito ouro. E por causa do ouro é que vai surgir a nossa cidade de Itabirito. Porque para cá vem os primeiros, os bandeirantes, né? Fernão Dias Pais Lemos e Borba Gato foram os primeiros bandeirantes. Eles vêm para cá, encontram ouro. À medida que encontrava ouro em toda a região, ia ficando gente morar, né? Morando e explorando ouro. Querendo ou não cria família, aí vai foi o justamente. conhecido aqui dali. Tem uma história muito bonita, eu sempre já contei várias vezes, então vou contar para vocês aqui. Tinha uma mina, 1844, 1940, vamos dizer aqui, tinha uma mina de ouro, chamava Cata Branca, pro lado do Pico, Uhum. né, para o pessoal sintonizar bem aí. Essa mina era dos ingleses, tinha mais ou menos 300 empregados em 3 turnos. Então, cada turno trabalhava em torno de 100 pessoas. Não parava. Né? 8 horas cada um, trabalhava 24 horas. E estava produzindo muito ouro. Era uma mina que tinha a entrada, aí no livro tem a foto até da entrada da mina, que está lá até hoje. A entrada, depois eles desciam, né? E iam reto, cavando, até que eles achavam o veio do ouro. Eles iam cavando, tirando a terra para fora, a areia, o que encontrava, aquilo bateava, né, com a água e tirava o ouro e tava dando muito ouro. Toneladas de ouro eles tiravam lá. Em 1844 aconteceu um acidente. Quando estavam trabalhando o pessoal lá, no meio da mina, quer dizer, tem aquele túnel, né? No meio da mina desabou. Nossa. Não caiu em cima do pessoal que estava trabalhando, não. Só que não tinha como ele sair. Nossa. Sabe? Fechou o pessoal que estava trabalhando. Tudo escureceu para ele lá, deve ter sido, né? Porque enquanto não tinha era com fogo que Tinha iluminação, aquilo acabou a oxigenação lá e ficou assim, a entrada da mina estava livre, o final da mina estava livre, o pessoal ficou lá, em torno de 100 pessoas gritavam, os parentes moravam em volta dessa mina da Cata Branca, porque trabalhava lá, ficavam as famílias todas lá de fora. Ouvia gritos, gemidos, segundo a história, né? Uhum. E não tinha como tirá-los. Porque muita pedra, muita coisa que caiu, não tinha maquinário na época suficiente para, em 2, 3 dias, que seria fazer extração, no máximo né? 7 dias, tirar a terra que caiu e tirá-los com vida. Não tinha jeito. Então o que eles fizeram?
um córrego que passava lá de cima, lá, eles desviaram o córrego, fizeram o caminho para inundar. E onde é que estava o pessoal vivo ali para morrer mais rápido? Que isso. Ia ficar, a história. Ia ficar aí 5, 6 dias ainda com respiração, com vida, sofrendo. Aí num dia matou todo mundo afogado para abreviar o sofrimento. É um absurdo falar isso, mas está na história de Itabirito aí, né? A mina de Cata Branca. Então é uma história. Itabirito é uma história bonita, assim, triste até, às vezes, igual essa, mas tem muita história bonita, né? Nossa cidade, em matéria de carnaval, era considerada uma das melhores do interior de Minas, né? Muita alegoria. Muita gente vinha de fora, né? Vinha muita gente de fora para acompanhar. E mesmo depois do carnaval, algumas cidades fora ainda compravam as alegorias de Itabirito para poder brilhantar o carnaval do outro ano deles lá, porque era coisa, eram artistas mesmo que trabalhavam. O Itabirense, União, Usina Esperança, principalmente. Santa Luzia também era mais simples, era um clube mais simples. Mas eles produziam um carnaval aí que era fenomenal, maravilhoso. O futebol, como eu já disse aqui, também dos anos atrás, Itabirito era da região aqui, era um dos melhores futebol que existia. Então a gente no livro procura mostrar tudo isso. Aqui é a terra do Tele Santana, muita gente conhece, foi treinador da seleção brasileira, foi jogador da seleção brasileira, né? É reconhecido mundialmente, ele é de Itabirito, nascido aqui, jogou futebol aqui no Itabirense. Então, no livro a gente procura deixar isso bem marcado, bem reservado, para que o povo saiba. Só eu falei, gente, pode falar. Mas eu sempre... porque, querendo ou não, a gente vai viajando e o que o senhor vai contando e pensando assim, ó, isso realmente já aconteceu aqui. É porque hoje o que a gente... Eu acredito que aconteceu também na sua época, como você citou, que você tinha um jornal e procurava pessoas mais velhas para ouvir essa história, para elas escreverem. Então acredito que hoje é o nosso caso. A gente ouvindo, a gente fica viajando nessas cenas. Essa mina tá Cata Branca aí. Tá filmando aí? Tá Vamos mostrar aí. A entrada da mina é essa daí. Isso é a foto atual, ó. A entrada tá lá. Não, e eu abri aqui de maneira aleatória. Outra coisa. Hoje a mina pertence à Vale. E nunca foi mexida. Do jeito que ela aconteceu em 1844, tá lá até hoje. O meio da mina desabou. Né? Então, se eles e hoje já tem maquinário que pode fazer isso. Tem. Se eles forem com maquinário, tirar essa terra toda que caiu, chegar onde é que estava o pessoal trabalhando, vai encontrar os esqueletos, vai encontrar as ferramentas e principalmente o ouro que eles estavam tirando da parede. Da parede lá, eles estavam extraindo o ouro dali. O ouro tá lá. Aí muita gente fala, mas pertence a... E a Vale não tem, pelo menos não manifesta interesse. Elas não têm intenção, né? Não sei, intenções têm, deve estar planejando alguma coisa. Mas no momento, você não vê falar assim, a Vale vai reativar a mina de Cata Branca, ou vai abrir o espaço para chegar na mina de Cata Branca, onde estava em 1800. Eu sou doido para que isso aconteça, sabe? Assim, o pessoal da Vale fala assim, nós vamos tirar toda a terra que caiu, com pedra, com tudo que... E vamos chegar onde é que estava a mina de Cata Branca em 1844. Eu quero estar lá, se Deus quiser, para ver. Não, ia ser bacana... Espero que eles não demorem muito. Exatamente. Ia ser bacana se eles criassem uma forma de turismo, né? A forma de visitar a mina. Justamente. Ia ser muito bacana pra gente que não tem conhecimento, ia conhecer uma parte da história que até então eu acabei de conhecer pelo livro, né? E pelo que o senhor contou. Mas aproveitando esse gancho, conta um caos pra gente aí. Um engraçado que seja. Olha, são vários causos, né? Eu fiz 3 livros de causos. O primeiro livro que eu fiz de causos chamou Deslizes. E contava os causos dos vereadores na Câmara de Vereador. O vereador ia na tribuna e alguns tinham estudos, outros não tinham. Mas mesmo quem tem estudo, você foi a gente, por exemplo, às vezes cometia deslizes, você ia querer falar. Eu, por exemplo, falei uma vez lá, e Brasília eles estavam fazendo propaganda para que apagasse as luzes e tudo. Então eu fui lá um dia e falei assim, lá de Brasília vem a ordem, o pessoal criticando, falando que tem que economizar. Lá os prédios em Brasília dormem todos com a luz acesa, aí eles me deram uma gozeira, porque prédio não dorme.
Né? Mas essa aí até é leve, mas eu vou contar uma outra para vocês, algumas para vocês aí. Teve um vereador, chegou a ser até vice-prefeito depois, tá vendo? Que foi à tribuna. A preocupação dele era que em Itabirito começaram a construir cercas elétricas nos muros, né? E como ele ladrão, né, e tudo, é proteção da casa. Aí o vereador foi da tribuna e falou, gente, muito bom, até bom que está defendendo a sua propriedade, mas isso tem que ter norma. Quem coloca uma cerca elétrica tem que colocar a voltagem do choque, né? Avisar uma placa que é cerca elétrica, porque senão alguém desavisado pode encostar, pode até não estar mal intencionado, mas seria obrigação. Então ele queria que a partir daquele momento fosse feita uma lei que se você colocasse na sua casa uma cerca elétrica, você tinha que colocar a placa, cerca elétrica, voltagem, tantos volts ali de choque, né? Perigo podia matar. Ele falou, aí estava indo muito bem, até aí estava excelente. Aí quis dar um exemplo. E aí que ele embananou. Ele falou, por exemplo, lá perto de minha casa, um vizinho entrou na justiça contra o outro. Aí todo mundo, o que foi? É por causa de cerca elétrica? É por causa de cerca elétrica. Sabe o que foi? Da noite pro dia, ele colocou a cerca elétrica lá. Não colocou aviso que era cerca elétrica, não colocou a voltagem. O gato do vizinho, Nossa, que tinha costume de nascer, eu acabo rindo. Eu mesmo acho graça, eu conheço 1000 vezes. O gato do vizinho, desavisado, não viu placa, não viu nada avisando que era choque, também, né? Subiu no muro e postou e morreu. Matou o gato do vizinho. Quer dizer, a culpa foi porque o cara não colocou. Se ele tivesse colocado placa, o gato tinha morrido. Ele tinha lido, né? O cara vai deduzir isso aí. Não, e assim, igual essa, muitas da Câmara, tem muitas, gente. Você me pegou assim de desprevenido, mas eu vou lembrando outros aí, eu volto. Também fiz um livro contando a história de causa da Usina Esperança. É uma empresa que teve aqui, né? Vocês já chegaram agora, vocês são um pouco de tempo em Itabirito, mas era uma das maiores empresas de empregos em Itabirito e tudo mais, foi a falência. Lá era muito fiscalizado, para o pessoal não roubar as coisas, mas o pessoal dava um jeito de levar alguma coisa da usina para casa. Fazia lá escondido, a fiscalização na portaria era muito grande. Então, tinha um cara que trabalhava lá no setor, na usina, doido para levar uma coisa que ele queria levar, era da usina, ele tinha que passar na portaria. Ele falou, meu Deus, como é que eu vou passar com isso? Pensou de um jeito, pensou de outro, trocou ideia com um, né, um mais amigo, trocou ideia com o outro. Aí, lá era assim, 4 horas tocava o sinal, saía, na época saía 1000 e tantas pessoas que trabalhavam tudo, tinha até estúdio, todo mundo correndo para marcar ponto e ir embora, né? Ele pensou um meio lá, aí o dia que resolveu que ia ser aquele dia. 4 horas tocou o sinal, todo mundo correndo para marcar sinal, embora cedo, ele vinha tranquilamente com o carrinho de mão, cheio de areia. Foi andando, chegou lá, parou o carrinho de areia, marcou o ponto, pegou o carrinho outra vez, aí o guarda, né, fiscal lá da outra, ele falou, moço, o que você tá levando aí? Tá levando um pouquinho de areia? Essa areia até já foi usada, já usaram ela aí, ia jogar fora, eu tô levando que eu tô precisando lá em casa fazer um serviço, é pouca coisa. Você não pode levar isso, não. Não, mas é areia que já foi usada, a usina não vai usar mais essa areia, não precisa, não vai fazer falta. Não. Se você tiver uma autorização do chefe, você pode sair com a areia. Se você não tiver, você não pode. E pode, não pode, ele ficou nervoso, xingou uns palavrão lá, eu não vou falar os palavrão. Xingou os palavrão, pegou o carrinho, jogou no pé do vigia, sabe? Então fica com essa areia aqui, e mandou enfiar a areia lá no depósito, né? E saiu, rapaz, resmungando e gritando e foi embora. Chateado. Ele roubou o que ele queria. Ele tava roubando, era o carrinho. Nossa! Ele roubou o carrinho da empresa. Os caras preocupados com a areia. E ele roubou o carrinho da filha. Isso é fato acontecido. É um cara inteligente, tá, cara? Ele pensou bem, tá? O cara achando que era areia, mas na verdade era o carrinho. Nem eu imaginava também que era o carrinho no final. Nossa. Agora tem uma história. Agora, depois eu fiz outro livro de história da cidade. Depois eu conto outros casos aí, nós voltamos. Vou contar uma do Padre Adelmo, construindo a igreja
de São Sebastião, muita dificuldade, pedia muito, eu gostava muito do Padre Adel. Ia construindo a igreja e construiu aquela torre bonita e alta, né? Aí um vereador até na época, chamado, ele é vivo até hoje, o Vitor Melilo, procurou o padre e falou: padre, o senhor está fazendo essa torre aí dessa altura? O senhor já preocupou com raios? Ele falou: como é que é isso? Olha, se der um raio aqui, se eu não tiver para-raio nessa torre, um raio vem aí e derruba isso aí para até matar muita gente que estiver passando na rua, em cima de casa. Ele falou: tem isso? Tem, o senhor vai providenciar o para-raio. Para produzir para-raio, você vai precisar de cobre. Faz o seguinte, a maneira mais fácil de conseguir é pedir todo mundo que estiver em casa, radiador de carro, e derrete, tira um cobre que ele tem lá e faz o aterramento lá para não ter problema da torre receber descarga elétrica. Aí então ele foi para a missa, começou a pedir: gente, nós estamos precisando de radiador usado aí de carro, quem tiver em casa, traz pra gente, nós precisamos de muito para derreter e até formar a placa que precisava de muito. Começou a pedir. Aí um dia estava sentado lá no escritório dele, telefonou. O senhor chamado Zinho Foleiro, da família dos Foleiros, muito gozador, sabe? Sério. Opa, eu vim falar que você está precisando de radiador. Eu estou precisando, Zinho, é para fazer o aterramento aqui da torre, para não ter para-raio, fazer o para-raio, etc. Pá, então, se pedir mais não. Eu tenho aqui na minha oficina, ele era mecânico, sabe? Tem aqui uma caminhonete aqui cheia eu vou encher de radiador de fusquinha e vou levar pro senhor. Eu tenho aqui demais da conta. Aí toda hora troca. Toda hora chega a gente trocando radiador de fusquinha aí, então tem muito. É até bom que me ajuda a limpar aqui o pátio. Tudo. O padre ficou todo alegre, satisfeito. Foi lá na missa no domingo. Gente, não precisa trazer mais radiador não. Enquanto parecia um lago, um radiador. Não precisa trazer mais não. Meu amigo Zinho Foleiro acabou de telefonar essa semana. Ele disse que vai trazer pra gente uma caminhonete cheia de radiador de fusquinha. Então nós vamos resolver o problema. Terminou a missa, um vizinho dele chamado Laércio Batista, já faleceu também, muito conhecido. Opa, o senhor deu um aviso aí que não precisa mais de radiador. O Zinho falou que vai trazer radiador de fusquinha aqui pra nós aqui. Aí o Laércio falou: opa, tem um negócio errado nessa história aí. O Fusca não tem radiador. O Fusca não usa radiador. Patinhava aquela palavrão. Eu tô assim, gente. Mas é história. Não, mas é boa história, não é? E aconteceu aí. E vai encher a caminhonete. Vai encher até hoje. Tá esperando, gente. Pensaram danado isso aí. Os caras é o famoso troleio padre. Nossa, cara, que é isso? Aí eu contei aí um de cada livro dos causos, né? Que eu fiz 3 livros, mas depois eu vou contar mais aí. Tem mais histórias aí pra gente contar. Tem umas da usina, tem várias muito interessantes aí. E uma pergunta que eu tenho sobre um tema que eu acho que o senhor vai saber me responder. Itabirito tem muita lenda urbana também, não tem? Lendas? Tem muita história. Conta uma pra gente aí. Uma que tenha marcado época. Tem uma lenda, uma história aqui, tem várias, né? Que a pessoa afirmava que na quaresma o pessoal não saía de casa fácil, porque falava que tinha mula sem cabeça, saci pererê, uma opção de coisa que era comum na própria quaresma, né? Tem uma pessoa que afirmou durante muito tempo aí que viu a mula sem cabeça. Viu o barulho dela saindo de um determinado lugar, o barulho da mula, né, do cavalo para a rua. Todo mundo correu para dentro de casa, ele entrou também, ficou olhando, e ela passou. Teria passado na rua e a mula sem cabeça. Ele afirmava para todo mundo. E vai acreditar se é verdade. Mas tem várias histórias aí que a gente... Isso aí vai levar mais um bocadinho. Teve uma época também que tinha um senhor aqui, que ele era gago. E ele chamava Luiz Catinha, ele trabalhou na rádio, gozar que pro programa de rádio, ele não gaguejava. Ele era gago, para falar, ele quase não falava direito, conversando com a pessoa. Mas no programa da rádio, normal. Diz que o Nelson Gonçalves, que é cantor, era assim.
Para conversar, gaguejava, para cantar naturalmente. Mas o pessoal sempre fala que Fala a que pessoa que é gago, microfone. para conversar, Que a eles, dificuldade, eles, eles têm dificuldade. Agora, para cantar, não Para gagueja. cantar, para falar de Assoviar, rádio, isso. microfone, né? Assoviar. Assoviar. Mas ele afirmava aí que viu 3 discos voadores ali pro lado do Pinto, que rodaram aqui pro Itabirito, passaram, e teve outras pessoas que confirmaram com ele, que ele... Até na época a TV Itacolomi veio Itabirito fazer uma reportagem sobre o disco voador, que ele tinha visto aí, que apareceu lá no alto do Cristo, onde hoje é o Cristo. Na época não tinha nem o Cristo, não, né? Aquele morro lá em cima lá. Então, é muitas. Eu depois vou lembrar de outras. Pode Eu falar. sempre... Aqui, você falou que seu pai lembrou de a frigideira. Isso. Ah, então. Pode contar da frigideira, então. Pode. Desse aí o pessoal mais novo lembra. Em frente à sede do Itabirense, Aham. né, tinha um bar, pouco ali na frente da sede, chamava Bar do Bizuca. Bizuca era o nome do pessoal. Pô, ele fazia um bife de fígado que cheirava a rua toda. E todo mundo passava lá, tinha que comer o bife de fígado. Fazia peixe também. Também peixe ele pendurava. Hoje tem, que era o peixe, todo mundo... Ele tinha uma mão boa para tempero e tudo mais, mas o bife de fígado dele é que era O carro-chefe. o carro-chefe. É. E durante muitos anos, bife de fígado. Aí um dia a vigilância da prefeitura, que não era tão exigente igual hoje, Uhum. passou por lá. E foi ver, né, esse bife de fígado, todo mundo tá comendo. Quando foi olhar, ficou abismado com a frigideira. Ele fritava o bife de fígado. A crosta era quase o tamanho da frigideira, Pô, da altura. doido. Pouca coisa que podia. Antiaderente, né? Não, ele não lavava. Na verdade, ele não lavava. Não existia frigideira antiaderente, mas a dele já era. Pois Né? é, Pela crosta de gordura que ia acumulando uma sobre a outra. Era um fundo Mas falso que olha, tinha. chegaram à conclusão que aquilo é que fazia o bife de fígado dele ficar Ficar bom. porque aí a vigilância falou assim, ó, você vai fazer o seguinte, joga essa frigideira fora, compra uma outra, senão não vão fechar o seu comércio, você não vai poder vender fígado de China, não. E pegou a frigideira, ali atrás do Itabirense, né, na frente do Itabirense, então do outro lado, aí tem o rio, né, mas tinha um mato ainda, onde hoje não, ali era tudo mato. Ele pegou a frigideira, jogou lá pro mato, comprou uma novinha, foi lá na Farid, já tinha comércio aqui, comprou a frigideira nova e todo mundo começou a reclamar do bife. Tá amargando, não tá com o mesmo gosto, e não sei o que, começou a encher a paciência dele. Ele falou, essa é vigilância pública que vai para onde ela quiser ir. Foi lá no mato, lá, Pegou a frigideira. procurou, achou. Pô, disse que só tirou a areia dela que tava por lá de fora, jogou uma aguinha assim por cima, pô, lá, e começou a fazer o bife de novo. E ó, todo mundo adorou. E esse era o segredo do bife de fígado do Brasil. Seu pai sabe essa história aí. Olha o segredo aí. Pois é, o segredo do bife, né? Aí, tá vendo? Mas eu sempre, eu costumo dizer que toda cidade, isso é toda cidade, não só aqui, mas toda cidade, ela é formada em cima de histórias e lendas. Isso é o folclore, né? para todas as cidades. Falando quando o Rafa perguntou sobre alguma lenda urbana da cidade, até em relação à mina mesmo, eu já ouvi outras pessoas falando que lá eles ouvem pessoas gritando. Eu já ouvi assim de outras pessoas, não sei a fundo, soube a história quando você me contou aqui também. Aqui, tem uma casa muito antiga aqui em Itabirito. Deixa eu ver se eu consigo explicar direitinho para vocês tentar localizar. E o ouvinte também, né? Nosso telespectador, né? O ouvinte. Tem a matriz da Boa Viagem. Aí você vai descer a rua 7 de setembro. Em vez de descer a rua 7 de setembro, tem um beco. Tinha até um armazém ali chamado Armazém de Zabacura. Naquele beco ali, se você andar ali uns 200 metros, tem uma casa antiga ali. E eles falam que essa casa era assombrada mesmo. E muitas pessoas mudaram, não conseguiram morar lá, porque de noite ouvia vozes, ouvia coisas arrastando, entendeu? E eles falam até hoje, eu não vou lá pra ver, não. Ui. Mas conferir. Mas tem gente que já foi pra conferir e constatou mesmo. Tem que ser na Quaresma, não, né? nada, disse que era mesmo. Aqui, a família Melilo, tem até o Walter Melilo, que é um farmacêutico aqui, tá aí até hoje. Ele tá escrevendo um livro, eu tô até ajudando ele a compilar o livro direitinho. Ele conta essa história dessa casa.
Entendeu? E ele fala que ele mesmo não viu, não, mas familiares dele já viram. Viram até pessoas sentadas lá de fora, que depois, quando vai olhar, já não tinha mais ninguém lá. Ai. É. Você não, nenhum de vocês dois quer comprovar se é realidade Não, pra pôr no livro. não, É, deixa lá, né? Mas é isso aí. Tem muita história. Itabirito é uma cidade muito rica em memória. Itabirito, gente, nos anos 40, foi apontada a segunda cidade industrial de Minas Gerais. Nós tínhamos aqui dezenas e dezenas de sapatarias, sabe? Eu tava vendo Nós aqui mesmo tínhamos que... dezenas não, mas tinham vários curtumes, fabricavam couro, tinha a fábrica nova, a fábrica velha, tinha a usina Queiroz Júnior. Então era uma cidade totalmente industrializada. Tinha a fábrica de macarrão, né? Fábrica de talco, fábrica de prego, fábrica aqui, as sapatarias fabricavam sapatos finos, tamancos e até chuteiras. Teve uma sapataria aqui, do Domingos Gonçalves, que é uma família muito conhecida, ali pro lado da Ponte da Açucena. Sei. A sapataria dele fazia chuteira. Em 1950, o Brasil sediou a Copa do Mundo. E os jogadores da seleção brasileira, a maioria deles jogaram com chuteira, fabricada em Itabirito. Elas iam despachadas pelo trem até o Rio de Janeiro, porque não tinha também um ônibus fácil, não. E isso aí é comprovado, já está documentado, que na época, hoje é CBF, né? Na época era CBD, comprou da sapataria do Domingos Gonçalves diversas caixas fechadas de chuteira. Os jogadores usaram na Copa do Mundo. Olha pra você ver que informação. Pois né? bom, e Itabirito, né, gente? E é a nossa cidade. E nessa época era a época do Pelé, aqui não uma era? outra, 1950 não, ainda não, no Pelé ainda não vai era, surgir em não, 58. 58, né? Outro detalhe importante, Itabirito tinha vários curtumes. Curtume Santos, curtume Melírio, curtume Teixeira, curtume Santa Luzia. Às vezes meio falha a memória alguns aí, que é muita coisa para guardar. Em 1909, as datas eu costumo guardar bem, viu, gente? Em 1909, nos Estados Unidos, teve uma exposição de couros. Um dos curtumes de Itabirito chamava Curtume Sans. Subida do ginásio ali do SEMI, né? Uma rua, hoje chama Rua Zé Sans. No meio dela, hoje tem a opção ali funcionava o Curtume Sans. Eles produziam um couro tão bom que, como eu disse, em 1909, nos Estados Unidos, concorreu esse couro do Curtume Sans com diversos couros do mundo. De vários países do mundo mandaram. Pois não é que o Curtume Sans ganhou a medalha de ouro e o diploma do melhor couro do mundo. Nossa, e uma Deus. coisa produzido aqui em Itabirito. Pois é, com gente nossa trabalhando, Curtume Sans. Hoje a família Sans está aí ainda, tem muita gente da família Sans aí, descendente deles, né? E, quer dizer, para nós é um orgulho, né, saber. Quer ver outro detalhe interessante que eu gosto de destacar as coisas que Itabirito sobressaiu? O primeiro jogador de time mineiro, porque a seleção brasileira, ela era convocada só dos jogadores do Rio e São Paulo. Futebol só considerava Rio e São Paulo, né? E então o jogador mineiro que jogava lá no Rio e São Paulo era, mas o primeiro jogador convocado para a seleção brasileira que jogava em time de Minas, ele era de Itabirito. Foi o Paulo Florencio. Ele jogava no Siderúrgica, que é um time de Sabará, e foi convocado para a seleção brasileira. Então, o primeiro jogador de time de Minas que foi convocado para a seleção brasileira, ele nasceu em Itabirito. Paulo Florencio. Tem no nosso livro aí. Se você achar esporte aí, você vai ver também aí. Como que Itabirito é rico, né? História assim. E coisas que às vezes a gente. De certa forma, não é retratado em escola. Não entra nesse âmbito aí da história da cidade em si.
Faz um pequeno apanhado, resumo ali rapidinho, não é uma coisa verdade. tão incisiva. Eu acredito que as colocações que foram todas das histórias que foi contada são coisas que são muito... que tinham que ter uma evidência maior, por exemplo, da convocação do primeiro jogador, O do couro. a do couro. Então você tem, assim, coisas É. que são, assim, É cara, isso que a gente da procura. chuteira, Eu já por deixei, exemplo. Cara, você Eu tá deixei doido. já, tem mais 2 livros antes desse aí. Se não, o que não tá nesse já tá nos outros 2 também. Pelo menos eu deixei escrito isso aí, Uhum. né? E com o tempo, uns guardam o livro, outros não guardam, mas a tendência é que daqui a alguns anos alguém vai apanhar e pode ser que dê valor, né? Mas a gente dá valor realmente a essas coisas aí, que é muito interessante aí. Semana Santa, né? Na religião. Aqui tinha a encenação do quadro vivo, né? E o descimento da cruz também, não tinha? Pois é, inclusive o descendimento da cruz. Tudo ao vivo, tudo quadro vivo, assim, com pessoas encenando, né, a paixão e morte de Cristo, encenando a passagem toda de Semana Santa, que é o Domingo de Ramos, que é quarta-feira, procissão do encontro da Santa com o Filho, né? E a encenação da paixão e morte de Cristo aí. Então, era tudo encenado, tinha um professor chamado Professor Bastos, ele preparava o pessoal, e gente da sociedade tabiritense, não é só rapazinho assim, gente, não, pessoas importantes da sociedade faziam parte, advogados, engenheiros, sabe? Pessoas de destaque na sociedade, fazia parte do quadro vivo da Semana Santa. Tinha orgulho. E uma coisa interessante que Itabirito tinha também, vou beber uma água aqui, gente. Pode ficar Fala à à vontade. vontade. Tô falando demais, não Nada, tô- que é isso aí, fica à vontade. Não, a da chuteira eu fiquei de cara. Da esteira também eu Que fiquei isso? assim. Você sabe que esse lugar que nós estamos aqui, esse lugar, já foi uma lagoa? Não, Não. É aqui mesmo onde é que nós estamos. que isso. No aí. centro da cidade? Ela no centro da cidade. Ela pegava quase que um pouquinho ainda dentro dessa, onde a prefeitura está mexendo aqui, e Uhum. vinha até praticamente no final dessa rua aqui, ó. Nossa. Esse quarteirão todinho aqui É mesmo? era uma Que lagoa. é isso, cara? Aí, 1942 para 43 por aí, o prefeito da época, eu vou falar o nome, não, o pessoal depois pesquisa quem era, porque tem familiares aí, resolveu aterrar a lagoa. Primeiro, assim, a lagoa era um ponto turístico, muita gente passeava por aqui, né, de barco, nadava. Aí, de repente, uma pessoa suicidou, pulando dentro da lagoa e suicidou. Que E a isso. cidade era pequenininha, 1942, por aí. Houve também um acidente de um estava passeando de barquinho, o barco virou, morreu uma pessoa também. Aí, sob a alegação de que estava trazendo muita tristeza, o que a prefeitura fez na época? Onde hoje está o posto Esso, onde está o hotel e onde está a sede do União, Uhum. ali tudo era barranco, que vinha até na frente, sabe? Uhum. Então, antes de existir o posto Esso, antes de existir o hotel e a sede do União, era tudo terra, tudo montanha. Uhum. Eles, com carrinho de mão, com tipo carroça, Uhum. eles começaram a desmanchar, tirar. O Então deu barranco? o barranco e começaram a aterrar a lagoa, jogar na lagoa até, parece incrível, né? Aterrou a lagoa. Então isso aqui hoje, se você afundar aqui 3, 4 metros, tem água. Entendeu? Nós estamos em cima de uma lagoa, porque nós estamos fazendo aqui na sede do Rotary, né? Quer dizer, quase em frente ao Palmar da Serra, esse quarteirão praticamente todo. Aí tem uma foto da lagoa. Então, se for parar pra seguir essa linha de raciocínio, esse rio aqui do lado é o que sobrou da lagoa? Hein? Não, o rio já existia. Ah, tá. O rio já existia, esse rio que passa Sim. pra cá já Ele não existia. fazia ligação com a lagoa, não? Não, ele não chegava. Tinha tudo era isso aqui, separado. onde é que tá hoje o Pomar da Serra, né? Tá aqui, aí já era terra mesmo. O rio tava lá, a lagoa tava aqui. Era uma lagoa bonita. Era uma lagoa grande, então, É né? lógico que eu não conhecia, que eu não era nem nascido nessa época, mas tem fotografia. Nós temos fotografia daí. Só não vou precisar a data aí, mas se você passar aí, você vai achar. Se der pra te Incrível, parar, né? eu Se vou- for... Era uma lagoa aqui. Já pensou, gente, Itabirito hoje? Uma lagoa no centro da cidade, igual era aqui?
né? Uma atração turística, que ia vir muita gente para cá para aproveitar a lagoa. E o comércio também podia ser até melhor, em volta da lagoa, restaurante, né? Os barzinhos, o que fosse. Ó, aterrar a lagoa. Aí foi um errozinho da... Por isso que eu não quis falar. Hoje não faria isso, né, gente? Eu acho que hoje a população Hoje eu acredito que não deixaria fazer aterrar uma lagoa. por conta também muito de seria um licença de crime. meio ambiente, É um essas crime, coisas. meio É um ambiente crime não deixaria, ambiental. não. Hoje a gente vê Meio que as ambiente coisas não estão muito mais... Não deixaria né? nunca aterrar essa lagoa aqui de Itabirito. É a questão que muitas coisas que foi, né? Por exemplo, essa questão da mina também, voltando até um pouco lá atrás, acredito que hoje também seria uma coisa que não seria aceita, até por ter equipamento, né? Mas hoje eu já acredito teria. que não teria por conta também de desviar o curso de uma lagoa, de uma nascente. achei. Então, Show. Aí. Então, olha aí, ó. Na ponta não, dela. e era ó, linda, cara. na Aqui, né? ponta, É isso mesmo, a lagoa tá aí. Era essa parte, esse quarteirão todinho que nós estamos nele aqui, Nossa. né? O quarteirão de lá já era terra mesmo, mas esse quarteirão daqui, ele era água, Arthur Bernardes aqui era lagoa. de lá para cá, Uhum. né? E até pé do fórum, onde a prefeitura da construção, até ali também era a lagoa e até lá. Então, tudo isso aí é um absurdo. E você fala um negócio desse, não dá nem pro cara pensar e associar assim, gente, já fui aqui era lá, não é mentira, isso aí não é verdade, não. Se não tivesse foto... Não tivesse, tem fotos, a história conta, né? E deve sair mais livros aí sobre Itabirito de história, vai falar sobre isso aí. Eu tava tentando ver se eu acho uma foto que tem aqui, antiga, para te mostrar, aparece a lagoa nela, de longe, sabe? Eu só vou dar mais uma olhadinha aqui. Não, esquenta não, fica à vontade aí. Eu me perco nas... E o senhor falou que esse aí já é o terceiro, né? Não, esse é o terceiro sobre a história da Itabirito. Sim, E mais 3 de causos, né? De sim. causos eu já anotei 2 para aqui. Vou pegar mais um da usina aqui. Depois você mesmo vai achar aqui. Aí eu me perdi. Aqui. Aí, ó. Aqui tem que ver mais de perto aqui. Aqui uma foto, ó. Você pode pôr nessa câmera aqui, ó, apontar pra ela que dá pra ver, certinho. Não, mas não dá. Aqui tá muito pequenininho, ó. Vou mostrar assim aqui. Aqui, ó, uma vista lá de cima. Então, Não é muito bonito isso aqui, mesmo. ó. Você tá vendo esse branco aqui, ó? Aham. Aqui era a lagoa. E é aqui que nós estamos, ó. Aham. A lagoa era aqui, ó, de comprido, tá vendo? Era de comprido. Pegava aqui e ia lá perto fora. Olha lá, assim, ó. Que isso aí? Deixa eu ver aqui, vou contar Muito do bacana, vereador. Vambora. Vou contar do Vambora, tal de Edmundo sapeca. Taioba. Peraí, deixa eu pegar um outro aqui da usina. Boa. A usina tem um até de igreja interessante. Qual? Mas a história lá, não, assim, não conheço muito a história deles lá, não. Porque lá toda a vida foi muito fechada, e agora que estão abrindo mais. Deixa eu pôr do terço aqui. Terço, deixa eu ver. Da usina tem outro interessante também. Do terço e da viúva. Olha. Mas você nem viu o caso. Olha. Aí você pede pra contar. Então vamos voltar e Pronto. você pede pra contar alguns Ah, eu casos. posso apecar aí, ó. Vai lá já, ué. Já pode Ah, é? largar fogo. Bem, como vocês estão pedindo para contar mais alguns causos dos nossos livros, eu vou contar um caso de cada livro, né? Do primeiro foi o caso dos vereadores. Tinha um vereador na Câmara, ele não tinha estudo quase nenhum. Tinha parado de estudar, não chegou nem à 4ª série. Mas podia ser vereador, eleito, né? Ele lia muito mal. E ele era segundo secretário. E o secretário é que faz a leitura de tudo. Um dia o secretário faltou e ele foi para a mesa ler toda a correspondência, tudo que chegava. Gente, mas ele era horrível para ler. E não posso nem falar o nome dele aqui, porque isso não é culpa, né? Mas aí entrou um pedido
uma rua que tem aqui no bairro Bela Vista. A rua chama Alberto Gespacher. Escreve todo doidão, né? E eu não conseguia ler de e gaguejava, e Packer, e a turma rindo dele. E ele ficou danado da vida. E não conseguiu, não saiu Alberto Gespacher, que ele tinha que falar, que era a pronúncia. Mais ou menos isso aí também, eu nem sei se é isso mesmo, não. Mas a gente fala assim, né? Ele não falava de jeito nenhum, não conseguia ler, porque eu tô falando Gespacher, mas não era escrito assim, Gespacher, né? Era todo diferente. Aí os vereadores combinavam com o secretário, chega atrasado na reunião. Que nós vamos, tudo é sacanagem, né? Chega atrasado, então vamos pôr de secretário, então vamos fazer um pedido aqui pra rua. Alberto Gespacher. Aí, mó sacanagem. Aí não chegava o secretário, ia começar a reunião. Convidamos o vereador tal para vir pra mesa. Aí ele ia lá. Aí ele ia algumas coisas com dificuldade, aí chegava, pegava lá um projeto. Lá. Vereador fulano de tal solicita capina da rua e gaguejava e não saía. E o pessoal ria demais. Foi ficando enfesado com aquilo, mano. Aí passava mais umas 3, 4 reuniões, punha ele, às vezes, outro pedido para a rua Alberto, tampar buraco. Era só de sacanagem, pessoal, mas só para ver ele. Aí, sabe qual foi a vingança dele? Chegou lá, pensou, chamou um secretário que tinha na Câmara lá, e apareceu na outra reunião, chegou lá. Projeto de lei de autoria do vereador, era ele. Não vou falar o nome, não. Projeto de lei número 15. A rua Alberto, aí já o secretário ali, né? Altera nome de rua. Tá lá. A rua Alberto Gespacher passa a chamar Rua José Augusto Pereira. Que é o nome dele. Não fácil de ler, não. Era fácil de ler. Era fácil de ler. Aí o pessoal, se vocês entrassem para fazer serviço na rua, ele não ia ler Alberto Gespacher, que ele ia saber. Ele ia José Augusto Pereira, pronto, estava resolvido. Aí a turma não. Mas não passou, não aprovou, passou, não, porque ainda hoje continua. Mas perdoou, não fizeram mais sacanagem com ele, não. Foi muito engraçado. O primeiro livro, os causos são focados mais em vereadores? Vereador, o primeiro livro que eu fiz. Chama Deslize, só de vereador. Tem um outro, esse aí já foi os causos de Itabirito. Tinha um senhor aqui em Itabirito, chamava Edmundo Taioba. Já ouvi falar, Ele tem família aí, ele era turco, ou libanês, como queiram, né? Comerciante. E ele procurava enganar. Tem uns 3 ou 4 casos dele. Teve um caso dele, ele ia em Belo Horizonte, naquela época em Belo Horizonte era muito difícil, o 11 ia de manhã, só voltava o outro de tarde. A pessoa não ia a Belo Horizonte. Então, ele recebia do pessoal que estava precisando, trazia e vendia. Então, uma senhora muito humilde, muito simples, falou: Edmundo, você vai em Belo Horizonte que dia? Eu vou amanhã. Traz para mim um quadro de São Jorge. Eu adorava São Jorge, era fiel de São Jorge. Tá, pode deixar que eu trago para você assim. Tudo. Aqui de boa, olha um quadro lá que não seja muito caro, porque você sabe, eu sou pobre, não posso pagar muito, então pode deixar. Foi lá. Chegou lá no lugar que ele fazia as compras, foi no lugar onde ele comprava os santos e imagens, era muito comum naquela época. Não tinha quadro de São Jorge. Aí o cara indicou a outra lá, foi também, não achou de São Jorge. Tava em falta, todo mundo comprou quadro. Aí o que ele fez? Gente, eu não posso perder essa venda. Olhou, viu um quadro com o santo vestido também, uniformizado, igual um polícia militar, né? Falou, vou levar esse quadro aqui. Era Santo Expedito. Só que Santo Expedito não tinha cavalo, né? São Jorge. Ele falou, eu tenho que dar um jeito lá. Trouxe o quadro Santo Expedito. Ele entregou os produtos que ele precisava. Foi lá na casa da velhinha, coitadinha. Trouxe o quadro, você trouxe o quadro? Me trouxe, tá. E ela abriu, olhou. Edmundo. E o cavalo? Falou o nome dela lá, né? Aqui. Ele não fica montado no cavalo o tempo todo, não. O cavalo tem que pastar,
cavalo tem que beber água, o cavalo tem que descansar. Esse quadro é na hora que o cavalo está descansando. Mas a senhora quer o quadro? É do cavalo de São João? Não, é de São João. Pois é. O milagre, quem faz o milagre é o santo. Ele está aqui, pô. Ele. Vendeu para a dona. O quadro de Santos Perdido. E ela ficou cismada e comprou como se fosse São Jorge. Muita sacanagem. Tem uma outra dele também, muito interessante. Ele jogava bola e era goleiro. Muito ruim, mas era. Jogava no Tabirense. E também foi jogar em Ouro Preto. Chegou em Ouro Preto. Ele era meio namorador, sabe? Começou a paquerar daqui e dali. Desviou do pessoal que tinha ido jogar bola. E eles combinaram, ó. O jogo vai ser, né? Termina 4 e pouco, 5 horas. Nós vamos na praça, lá no Ouro Preto, Praça Tiradentes, 6 horas em ponto, nós estamos saindo. Ó, tá combinado. Ele distraiu pra lá, atrás das meninas, namorou um, namora outro, conversa com um. E o pessoal esperou ele 6 horas, deu 6 horas, nada do Edmundo chegar, 6h10, 6h15, foi embora. Ele deve ter arrumado condução aí, já foi embora, vieram embora. Quando ele chegou lá, o 11 já tinha vindo embora. Nossa. Ele falou, meu Deus, como é que eu vou fazer? Não tem dinheiro, não posso nem pagar outra coisa, como é que eu vou comer, onde é que eu vou dormir? Aí começou a pensar, o que eu vou fazer, Ficou encostado lá, tinha 2 senhoras conversando. Aí elas estavam conversando sobre um padre de Urucânia que tinha morrido, ele estava fazendo muito milagre, sabe? Aí, eu vou lembrar o nome do padre já, gente. Ah, porque ele fez milagre que a fulana estava doente para morrer e salvou, rezou para ele e tudo. E falou, ai gente, isso aí, daí tava com o guarda-chuva velho. Pediu a dona mesmo que tava conversando, só me arruma uma tesoura um pouquinho, vou cortar, tem que cortar um negócio aqui. A mulher pensou pelo... Sabe o que ele fez? Começou a cortar o guarda-chuva em pedaços pequenininhos. Fez aquele som de pedaços. E a missa, eu sabia, na missa ia começar às 7 horas. Ele foi para a porta da igreja do Pilar, com aquela som de pedaço de guarda-chuva cortado. Falei, gente, isso aqui é a batina do padre. Nossa. Tá fazendo milagre, precisa fazer o patuá, né? Patuá é aquele que amarra no pescoço, né? Padre Pinto, não é? Eu vou lembrar o nome do padre. E vocês acreditam que as beatas, o pessoal chega a comprar, todo mundo foi comprando os pedaços do guarda-chuva dele, como se fosse batina. Era a batina do padre. O padre já fazia milagre lá e vendeu tudo. Conseguiu um dinheiro, ó. Vem embora. Caprichado. Vazou. Agora eu vou contar uma outra. Então vou contar mais uma outra aqui. Vou contar. Evento. Tinha um armazém aqui. Deixa eu localizar onde é que nós estamos. Se a gente seguir essa rua, Arthur Bernardes, vamos sair lá no União ali, né? Ali tinha um armazém, onde é a sede do União, do lado. Armazém do seu Zé Ferreira. Zé Ferreira é pai do Tony Ferreira. Vocês conhecem, foi do professor Alírio que faleceu. E ele tinha um armazém, tinha muita coisa e vendia. De vez em quando ele precisava de ir a Belo Horizonte para poder buscar mercadoria até para o armazém mesmo. E ele deixava no lugar dele o filho dele chamava Edir Esteves. Aí o Edir, ó, eu vou em Belo Horizonte amanhã, você toma conta da venda, né, o armazém, anota tudo direitinho, porque eu vou ficar o dia quase todo fora. O Edir foi e ficava lá. Aí de tarde o pai chegou. E aí? Vendeu bem, vendeu bastante. Era um dos poucos armazéns que tinha aí. Mas nós vamos tomar prejuízo. Ele falou, mas por quê? Eu vendi uma peneira e não anotei. Era tudo no caderno, sabe? Eu não anotei para quem que nós vendemos a peneira. E não estou lembrando para quem que foi. Tem tanta gente que entrou aqui. Não vamos tomar um prejuízo de uma peneira. Eu falei, não, prejuízo jamais. Quantas cadernetas que nós temos aí? Aí, 220 cadernetas. Então, pega cada uma da caderneta e vamos escrever aqui. Dia tal, compra de uma peneira. Põe de toda a caderneta, papai, toda a caderneta. Pôs de 200, ele falou assim, ó, o dia que for pagar, quem não comprou a caderneta vai falar com a gente, ó, não comprei peneira não. Né? Quem for pagar a caderneta, não comprei peneira, então a gente tira. Isso. Aí, chegou o dia de pagamento, só 13 reclamaram que não compraram peneira.
Os outros 230 pagou a peneira tranquilamente, quer dizer, teve um lucro 203 comprou peneira. fabuloso. É só Vendeu peneira sem ter peneira. vendeu peneira para todo mundo, quer dizer, quem não quis comprar ganhou dinheiro aí. Era um golpe dele, né? Traduzindo, Itabiri tinha muito nego esperto. Aqui. E sobre a usina era muito. O pessoal era muito animado, muito amigo uns dos outros. Tinha um senhor lá, chamado. Aí a gente vai esquecer. É tanta coisa, né? Manuel Guela, o apelido dele é Guela, Manuel Guela. Ele era muito atencioso, muito bom. E ele, assim, muito caridoso, muito religioso. Morria alguém, ele ia no velório, se prontificava, ajeitava o padre para fazer a encomendação, marcava a hora do enterro, marcava tudo e rezava o texto. Naquela época, pouca gente sabia rezar o texto. Hoje todo mundo, graças a Deus, sabe, né? Aí, ele rezava o texto. Mas teve uma pessoa que faleceu em Itabirito e estava tendo velório e o Mané Guela não chegava. E todo mundo preocupado. Esperando ele, né? Como é que não vão rezar o texto, gente? Mas eu rezo você, não, eu não sei contemplar os mistérios. Chegava outro, eu não sei rezar o texto. Rezar a Ave Maria e o Pai Nosso, eu sei, mas como é que eu vou contemplar os mistérios? Aí chegou um outro, Manuel também, morava lá na usina também, junto com o Gersino. Gersino é um senhor muito querido aqui em Itabirito, andava com o rádio o tempo todo. Eles chegaram os dois lá, viu que o Mané Guela não chegava. Vamos rezar o texto? Aí o Gersino falou assim: Manel, você não sabe rezar o contemplar o mistério. Sei sim, eu sei. Então vamos rezar. Aí juntou todo mundo lá, veio a viúva, veio todo mundo. Então vamos rezar o texto. Aí, ó, primeiro mistério. Jesus desce o Monte das Oliveiras. Ave Maria, rezou até Pai Nosso. Segundo mistério, Jesus sobe o Monte das Oliveiras. Rezou tudo. Terceiro mistério, Jesus desce o Monte das Oliveiras. Quarto mistério, Jesus sobe o Monte das Oliveiras. O pessoal estava até aí. Aí o Gercino vai ficar só de Jesus, sobe dele e vai dar um infarto. O cara vai morrer, porque ele não aguenta, não, ué. Ele falou: não, pode achar que eu vou mudar. Aí no quinto mistério, Jesus cansado fica no alto do Monte das Oliveiras. Diz que até a viúva disparou aí. Eles engalobaram lá o negócio da reza, gente. Mas são fatos acontecidos aí na cidade aí que a gente registrou, né? E tá nos livros aí. E é a nossa história aí. Agora, ultimamente nós estamos fazendo mais uma campanha para esse livro do centenário. A edição que foi de 3.000 volumes está acabando, né? E a gente não sabe se vai fazer uma segunda edição, porque fica muito caro o livro, né? Mas tem uma história bem completa aí da nossa cidade. Vou fazer um comercialzinho, né? Não, com certeza. Não, com certeza. Conta pra gente Aí como é o que... pessoal que ainda não tem, né, procura adquirir. Aqui no Pomar da Serra tem para vender, né? O nosso livro, onde é que tá filmado Pode ali, né? apontar para Aí, essa ó. câmera de cá. Esse é o nosso último livro. Itabirito, século de Uma encanto. história que começa a falar de Itabirito em 1534. A hora que o Brasil foi descoberto em 1500, nós começamos a falar da história, de onde vai surgir Itabirito, 1534. E vem com os assuntos, né, dos acontecimentos principais. Tem aí o acontecimento que eu falei da Carta Branca. Tem um outro acontecimento triste que aconteceu em Itabirito, foi no ano de 1945. Foi lá na usina Esperança. Em 1945 acabou a guerra, né? A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945. Então, o Brasil participou da guerra também. E estava indo daqui de Minas, estava indo para o Rio de Janeiro, a máquina com os vagões e vários Dinamite, né? armamentos, dinamites, tudo que eles aproveitavam na guerra aí, né, bombas e tudo mais. Tava levando aqui que não foi utilizado para a guerra, porque o Brasil foi na Itália lutar também. E quando estava passando pela usina Esperança, né, naquela região, explodiu, veio um atrito lá, estava muito quente, não sei. O avião explodiu. O trem explodiu. E rebentou a carcaça de aço do trem. E aquilo atingiu aquelas casas ali, onde está perto do grupo. Hoje tem o grupo, né? Aquelas casas ali em frente ali. E matou gente, muita gente faleceu ali.
Muita gente ficou machucada. E foi um episódio bem triste também na história do Itabirito aí, até hoje. E muita gente tá vivo, porque 45 deve estar com 77, 78 anos. Hoje tem muita gente viva que lembra dessa história, né? E foi um episódio muito triste e marcante também aqui em Itabirito. Ô, Ivaci, onde a gente pode encontrar o livro é no Palmar da Serra e quais mais? Aqui ó, no Palmar da Serra tem. Na Dona Yolanda, que tem uma padaria aqui em cima também, nós encontramos o livro. Na Nutrito, onde vende ração agropecuária. Lá no bairro Vila Zé Lopes, nós achamos também lá no Barquinho Chechel, que é um bar que tem lá, um bar tipo restaurante. E tem algumas, vamos dizer assim, fisioterapeutas aí, algumas casas deles lá tem, sabe assim, também que a pessoa vai fazer fisioterapia, encontra também o nosso livro e pode me procurar também. Nós temos o livro aí ainda temos alguns volumes para negociar aí, né? E é bom guardar, gente, porque vocês viram a história, vocês já estão com mais de 20 anos, todos os dois. Não sabiam muitas das coisas das histórias aqui. Imagina as pessoas que estão nascendo nesse período agora também, né? Daqui 30, 40 anos também não sabe nada. Então, é bom guardar. E vai ter a história. A gente não vai ficar aqui para contar toda a vida. Com certeza. Mas vai ficar o livro aí de marcado, né? Para o pessoal aí. Oi, Ivaci. Isso aí. Estamos chegando no final desse bate-papo. Cara, eu pra mim foi que eu viajei na história, cara. Sinceridade, eu viajei na história. São muitas coisas que tinham que, né, ser frisadas. Teria muita coisa pra falar ainda. Não, vai ter uma parte 2 aí. Muita coisa. Marcar aí pra me falar. Muita coisa que eu aprendi aqui, que eu não sabia, aprendi, assim... Cara, eu tô saindo daqui, assim, maravilhado. Só agradecer demais e pra mim foi uma experiência única. As risadas são uma coisa impagável. Nossa Senhora. Se eu escrever um outro livro, vai ser de outra vez de causa. Mais um de causa. Eu tenho muitas histórias lá para contar. Sobre a história de Itabirito, eu vou parar. E vou dizer com sinceridade, me desculpe, eu sei que aqui não tem nada, e eu nem vou envolver em política nem nada, mas eu me decepcionei muito, né, com a falta de apoio por ser um livro que fala do centenário de Itabirito na época do centenário. Isso aí me magoou muito e eu não escrevo mais livros sobre Itabirito, eu parei de escrever. Como é do meu gosto, talvez, se eu fizer um outro livro, que aí não vai depender de ninguém, eu vou escrever um livro de causos novamente. Quem sabe eu acho uns causos seus aqui para contar. Vocês não deram uma mancada aí nesse podcast por aí, não? Agora. Você me ajuda aí, viu? Aí, o cara foi falar aqui, tinha uma radialista, coitada, já faleceu, muito amiga da gente. Ela falava, sem perceber, ela falava assim: gente, logo mais vai ter um baile, né, na sede do União, vem a orquestra tal, muito bom, maravilhoso. Vocês não podem deixar de perder. Não pode deixar de... Sem querer, você fala o negócio dele. Você deve ter falado isso aqui há muito tempo, né? Não pode deixar de perder. Costuma sair umas pérolas de Costuma sair a pérola, mas aí já publiquei essas pérolas todas no nosso livro. Aí, tá vendo? Quem sabe mais adiante a gente pode sair em alguma edição. Pode. Aí vai ser muito bacana. Foi um prazer receber o senhor aqui. O prazer foi meu. Eu estou à disposição, tá? Vocês não, vai ter, o senhor vai voltar aí outras vezes. Eu volto com os livros aí dos causos. Vamos contar causa pra rir também. Pronto. Ficar só coisa, notícia séria demais. Falamos da seriedade, falamos da brincadeira também. E deu risada. E o povo gosta, viu, gente? Eu vou deixar esse livro pra vocês aqui, tá, gente? Deixa ele autografado vou também deixar de uma aqui. vez. Aí, ó. Vou pôr aqui aos amigos. Então vamos lá, o nome, eu tinha até anotado o nome de vocês aqui. Rafael. Isso. Né? Rafael. Nailson. Nailson. E Saulo. Aí, como você falou muito que viajou aí, à medida que você for passando o livro, eu vou pôr um pensamento que eu tenho colocado muito para muita gente aqui, ó. Viagem a um passado
Viaja a um passado lindo, porque a nossa história é muito bonita, de nossa querida Itabirito. Isso aí pode ter certeza que eu vou viajar e muito, viu? Vai, se Deus quiser. Nossa querida Itabirito. E aí, depois eu vou voltar aqui e vou trazer para vocês alguns livros que eu só não tenho o primeiro mais. Eu queria o de Volume causa. 1. Não, mas é o volume 1. Os dois de causa, os dois eu tenho. Bom, Mas o 1 de vereador, esse esgotou mesmo. esse é relíquia, né? Itabirito. Quem tem, tem. Quem tem, tem. Abraços, Vaci Simões. E vou te falar, com essa assinatura aqui, ó. Se você tiver R$10 no bolso mostrar, você pega uma cerveja em qualquer lugar em Itabirito. Eu Aí acho fica seus R$10. Você mostra a assinatura. Aí dá R$10 e fala assim, eu quero uma cerveja aqui, ó. Assinatura. Eles vão te dar uma cerveja. Mas no mínimo 10, tá? O cerveja já não tá custando 10 mais. Hoje é 15 ou 16? Hoje é 16 já. 16. 16 do 5. 2023. Pronto, gente. Tá aí pra vocês. Vocês vão revezando Muito aí. grato, Desculpa gente. não deixar mais, Muito porque top, tá? esse aí não vai. Mas eu vou trazer depois os outros aí. Eu deixo Vou pra esperar, hein? você. Pode esperar. Então tá Pode esperar. certo. Vocês estão aqui todos os dias? Todos os dias. Aí eu passo aqui muito no João, toda hora eu tô aqui no João Aí, ó. Pomar da Serra aqui. Aí eu vou. Ô, seu Vaci, antes de finalizar essa conversa, deixa uma mensagem para aquela câmera ali, ó. Um conselho, aliás, pode ser para aquela ali, ó. Um conselho que o senhor dá para quem tá chegando agora, pros jovens de hoje em dia, sobre a história de Itabirito. Ali, ó. Olha, para os jovens, eu gostaria de deixar uma mensagem de tranquilidade, muita leitura. O jovem hoje tem muitas opções, diferente da minha época que eu era jovem. Eu tinha poucas opções, então eu tinha que estudar, né? Não tinha esse negócio de computador, de celular, né? De tanta coisas virtuais assim, que facilita tudo. Então você acaba ficando preguiçoso. Você vai fazer um trabalho de escola, você pega o Google lá e tem tudo. Te entrega tudo. Na época a gente tinha que pesquisar no livro. Mas olha, e outra coisa, gente, eu pedi aos jovens, calma pelo seguinte. Eu fui professor durante 25 anos. 35 anos, desculpa. E foi uma época maravilhosa. O aluno respeitava, o aluno obedecia. E olha, ai do aluno que o professor reclamasse com o pai. O pai corrigia na hora. Hoje, gente, o mundo está mudado, infelizmente. O aluno não respeita mais o professor. Leva celular para a sala de aula, né? Se o professor reclama que o aluno, pro bem dele, o pai vai contra o professor. Tem aluno agredindo o professor, tem aluno matando o professor. Quer dizer, a gente acha um absurdo uma coisa dessa. Então, os jovens, para os jovens, tem gente muito boa também. Mas olha, calma, gente. Calma nessa hora aí, né? Vamos ser mais amigos, mais colegas, né? Vamos respeitar, inclusive os mais velhos, né? O professor não está lá porque ele quer, não. Inclusive ganha um salário miserável, dos mais mal pagos, né, do país é o professor. E dele, eu tenho orgulho, gente, quantos médicos hoje estão aí exercendo a medicina, que foram meus alunos da quinta série, sexta série, que maravilha. Então, o conselho que eu deixo aí, pessoal, olha, a internet é excelente, eu gosto também, celular é muito bom, mas leiam bastante, né, porque a gente escreve de novo. E espero que aqui estão me ouvindo, escreva um livro também. Tem um ditado muito importante, e o ser humano, para ser completo, né, o caso de um homem, ele deve ser pai, ou mesmo no caso da mulher, mãe, né? Ele deve escrever um livro, deve plantar uma árvore. O cara que fizer essas 3 coisas durante a vida dele, vai ser um cara perfeito. Então guardem isso na cabeça, quem sabe? Escreva um livro, seja pai ou mãe, né? E plante uma árvore também, que é importante para a natureza, para a nossa vida, né? O oxigênio. Obrigado, gente. Estarei sempre à disposição, tá? Não, vai ser um prazer receber o senhor de novo, que eu já tô ansioso. Olha, que bom, que bom que vocês gostaram. Eu que agradeço, Muito gente. obrigado, viu? Eu que agradeço. Agradeço mesmo. Desculpa